Queridos, o segundo tópico diz: por que Paulo escreve a carta? Meio que já respondemos essa pergunta, mas vamos continuar a lição e tentar explicar à luz da lição. Cada epístola de Paulo tem um objetivo principal, e para compreendê-la é necessário saber a razão pela qual foram escritas. Paulo escreve aos Colossenses pelos motivos seguintes. Lembra que eu falei? Para combater os falsos ensinos. O principal desafio de Paulo era combater o foco dos falsos ensinos, os quais circundavam, os quais rodeavam a igreja, tentando desvirtuar, tentando desviar do verdadeiro Evangelho de Cristo. Pode-se afirmar que o ensino falso atacava a centralidade de Cristo. Concentrava-se em tradições filosóficas, especulativas, obedecia prescrições, proibições de alimentos, seguia certos ritos religiosos de natureza judaica, veneravam anjos, tendia ao ascetismo. A igreja corria o risco de, após ter ouvido o Evangelho, deixar-se de levar por um engano sutil, o qual, apesar de não haver descartado Jesus, acrescentava elementos à fé, negando a suficiência à salvação do homem. Queridos, isso aqui é algo muito importante entender. Com relação à salvação, nada há de necessidade de acrescentar ao elemento da fé. Se eu acrescentar qualquer coisa a graça de Deus, qualquer coisa que eu acrescentar, eu estaria negando a suficiência, a eficiência, a eficácia do sacrifício de Cristo na cruz. Preciso que vocês compreendam isso com muita tranquilidade, com muita certeza, porque se você achar que precisa fazer alguma coisa para poder ajudar a Deus no plano de salvação, há um perigo de você acreditar que é capaz de alcançar salvação por capacidade própria. Quero que vocês saibam de uma coisa: existe uma grande discussão no mundo espiritual religioso com relação à soteriologia, com relação à salvação. Há uma briga muito forte entre calvinistas e arminianos, mas todos eles concordam na depravação total do homem, onde o homem não consegue, por capacidade própria, alcançar a salvação, que é uma necessidade de Deus. Intervir e tirar o homem do lamaçal do pecado e resgatar para a vida eterna, para junto de si. E somente existe um caminho, que é Cristo. Então, esse é o primeiro ponto: combater os falsos ensinos. E o parte B fala: fortalecer a fé cristã. O propósito central do apóstolo era reafirmar que Cristo é soberano, perfeito e suficiente. A carta aos Colossenses se encontra ocupada por um pensamento de plenitude. Segundo o dicionário Wine, a palavra plenitude no grego é pleroma, denota abundância, aquilo do qual uma coisa é cheia. Encontramos essa ideia em todo o conteúdo da carta, em expressões sinônimas como transbordez, pleno, plenamente, plenitude, inteiramente, inteiro, tudo, todo, todas, perfeito, perfeição, aperfeiçoados, ricamente. Enquanto os falsos ensinos pressupunham a necessidade de adereços, de complementos à obra de Cristo, subestimando a sua divindade, a ideia do apóstolo é demonstrar a perfeição de Cristo, a totalidade da sua pessoa e obra, ao mesmo tempo que desafia o crente, isso aqui é interessante, desafia o crente a ser pleno nele. Desafia o crente a ser pleno nele. Nele quem? Cristo. Paulo repele a ideia de possuir Cristo superficialmente. Você não é
metade de Jesus, você tem que ser totalmente Jesus. Então Paulo repele essa imagem de ser de Cristo em parte. E como que eu sou completo de Deus? Eu tenho que, queridos, eu tenho que ser imagem e semelhança de Deus aonde quer que eu coloque a planta dos meus pés. Na sua identidade, quando você colocar lá, você vai estar marcando que você tem uma nova identidade. Você é perfeitamente um filho de Deus. Ou seja, ele preenche totalmente todas as coisas. Da mesma forma, o apóstolo não admite complementos à obra dele, ele é perfeito e aperfeiçoador. É suficiente, é a plenitude de Deus, o próprio Deus. Não havendo então necessidade de acréscimos à sua obra. A parte D fala que outro motivo era estimular a prática da fé cristã. Além de crer da forma correta, os colossenses deveriam viver de acordo com a sua fé, a qual deve ser manifesta na morte da natureza terrena e na ressurreição de uma nova vida. É despir-se das vestes carnais e vestir-se de roupas espirituais, que reflete a esfera espiritual ao qual fomos elevados em quem? Em Cristo. Em quem os traços característicos da forma humana são sobrepujados pela suficiência da sua imagem. Finalmente, Paulo, talvez prevendo uma argumentação espontânea sobre como seria possível pôr em prática a fé em um nível mais elevado, você vai abrir lá em capítulo 3, ele começa a falar lá, versículos 17 em diante, vai falar: vós mulheres, isso é prática, irmãos, está sujeito a vossos maridos como convém no Senhor. Vós maridos, amai vossas mulheres, não vos irriteis contra elas. É difícil isso aqui, hein? Mas amém. Vós filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. Gostei disso, porque isto é agradável ao Senhor. Ou seja, irmãos, vocês vão lendo essa sequência que ele vai colocando aqui, porque tem a ver com a prática, prevendo uma argumentação. Como, Paulo, posso ter a prática dessa fé? Ele começa a colocar o quê? Essa listagem. Como seria possível, então, ele dá exemplo da prática da fé em um nível mais elevado e desafiador na natureza humana. Perseverai em oração, vigiando com ações de graça. De acordo com o dicionário formal, perseverar significa permanecer em um lugar com esperança, obtendo uma conquista. Irmãos, se eu sou um homem que eu estou buscando em oração, jejuando, abraçando a palavra, buscando a viver a vontade de Deus, vai ser fácil seguir essas recomendações que Paulo deixa aqui no capítulo 3, versículos 17 em diante. Para vocês mulheres, a mesma coisa. Para vocês filhos, as mesmas coisas. É estimular a prática da fé cristã. Os colossenses enfrentavam toda sorte de desafios quanto à doutrina e prática da fé cristã. Por isso deveriam manter-se em constante oração a fim de obter resistência espiritual para, em vez de serem vencidos pelo mal, permanecerem firmes em sua fé genuinamente cristã. Somente pelo exercício de oração e um total estado de alerta contra o mal, que está tanto dentro de fora de nós, poderemos avançar para além da teoria. De fato, vivenciarmos a autêntica experiência que nos leve realmente a refletir a imagem do Filho de Deus. Aí, essa imagem aqui é muito interessante. Entre o Espírito e a carne. Aí, o que está falando? Você decide quem vencerá. E aí? Você decide, irmãos, quem vai vencer, o Espírito ou a carne? Paulo dá aqui toda essa receita: oração, fé, prática da fé, exercitar a fé, buscar ser o que? Imagem do Filho de Deus.
Busquem, queridos, assim como eu estou buscando ser, peço que vocês também busquem ser em imagem do Filho de Deus. A conclusão diz que os Colossenses nos chamam para uma reflexão que se faz muito necessária neste tempo, no qual a igreja cristã tem se deixado influenciar por sutis enganos que estão sendo injetados no corpo da doutrina cristã. Precisamos de mais mestres apologistas no seio da igreja para que a pura fé cristã seja ensinada com veemência e defendida com ardor e verdadeiro zelo. Cabe-nos lembrar que a apostasia não nasce de uma mentira, mas nasce de uma meia-verdade. Uma das meia-verdades que estavam tentando injetar ali na igreja de Colossos era uma necessidade de um complemento, muito parecido com a carta de Paulo aos Gálatas. Mas esta é uma das mais hábeis estratégias satânicas. Lembra que ele fez com Eva? Ele distorceu a palavra. Ele, com muita habilidade, ele trouxe uma meia-verdade para enredar a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, tornando-a fácil de ser manipulada. Que o Espírito Santo, queridos, de Deus nos desperte para o estudo da sua palavra, para uma vida de oração, uma vivência prática da doutrina cristã. Amém? Que possamos aplicar os ensinos dessa carta para nossas vidas. Que possamos estudar tanto a palavra de Deus, aprofundar introspectivamente falando, tanto no coração, na mente, na vista, a ponto de quando surgir falsos ensinos, nós tenhamos capacidade de ser como os crentes bereanos, buscar na palavra se está batendo de acordo com a palavra, como está lá em Atos 17. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. A apostasia, ela tem crescido muito grande dentro das igrejas. Muitos ensinos deturpados, falsificados, têm entrado dentro das doutrinas cristãs e têm feito o quê? Afastado vidas da palavra do Senhor, afastando do Senhor Jesus Cristo, colocando outras coisas como essência de salvação, colocando outras coisas como primazia nas pregações, nos cultos. Que o Senhor possa falar mais ao coração de vocês. Então, que fique de conclusão. E o versículo que eu quero deixar para vocês é: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Amém? Graças a Deus, eu agradeço a oportunidade, meus irmãos, em nome de Jesus.